Boa noite, turma. Sejam bem-vindos à nossa 11ª aula de Fundamentos da Administração. E hoje o tema da nossa aula é Processo Decisório e Resolução de Problemas. Mas antes de entrar na nossa aula de hoje, vamos estar fazendo uma breve revisão dos últimos conteúdos que a gente teve de administração japonesa até na aula de ontem, tá bom?
Então é isso. Nossa revisão, que basicamente eu passei todos os tópicos que a gente viu desde a última revisão, foram todos esses. E tendo dúvida, estou à disposição para sanar. Tem os slides também para vocês estarem acompanhando, tá bom? Então nessa aula de hoje, que vai ser dividida em duas partes, nós vamos ver esses 7 tópicos: decisões, tipos de decisões, processo de resolução de problemas, modelo racional, fatores, problemas no processo decisório, estrutura e processo de resolução. Parece muita coisa, mas tem coisa aí que é um slide, 2, então é rapidinho também, não é muito puxado, tá bom? Então iniciemos a nossa aula de hoje com decisões. O que é decisão? São escolhas que as pessoas fazem para enfrentar problemas e aproveitar oportunidades. Tomar decisões para enfrentar problemas e aproveitar oportunidade é um ingrediente importante do trabalho de administrar. Então, nós não só a decisão aqui, ela não é só focada para resolver um problema, mas também para aproveitar uma oportunidade. Porque até mesmo, muitas vezes tem algo que parece uma oportunidade boa e não é. Então tem que ter uma decisão muito centrada. Coloquei essa figura aqui para ilustrar bem. Muita gente indo por um caminho e um só indo por um caminho contrário. Talvez muita gente vai falar que ele é louco, mas talvez é ele que vai alcançar o sucesso. Então a gente tem que ter muita certeza assim, do que a gente está fazendo. A gente tem que embasar bem a nossa decisão para que seja algo positivo. Então, muito dos que os gerentes fazem é resolver problemas e enfrentar outros tipos de situações que exigem escolhas. Então, o papel não é esse. A decisão não é só resolver problema. A decisão é resolver problemas também, claro, solucionar, mas também escolher as melhores oportunidades. Tá alinhado, então, resolver problemas e aproveitar oportunidades. Então, aqui nesse primeiro quadro, nós vamos ver como que se alinha tudo junto. Dentro de problema, então, nós temos algumas situações que podem gerar problema. Frustração, irritação, percepção de diferença entre a situação ideal e real. Até quando você fica chateado que você queria que fosse de um jeito e é de outro. Você imagina que fosse de um jeito, mas na realidade é de outro. Então isso te deixa chateado, irritado, frustrado. Percepção de prejuízo. Quando você, por exemplo, olha para trás e fala, nossa, o que eu fiz da minha vida? Desperdicei 2 anos da minha vida com tal coisa, com tal projeto. Então essas percepções, muitas vezes elas vão nos levar a enxergar um problema. Vai criar um problema. E temos outras percepções. Interesse. Então, algo que me interessa. Um desafio. Algo que me desafia. Percepção de recompensa. Se eu fizer algo, por exemplo, hoje eu vou trabalhar até 8 horas da noite, mas eu sei que no final do mês eu vou ganhar um salário a mais. Hora extra é ilusão. Se a gente estudar bem, não vou entrar nesse assunto hoje, mas hora extra é ilusão. Mas tem pessoas que podem enxergar recompensa. Não, se eu trabalhar até mais tarde eu vou ganhar mais. No final das contas é ilusão. Mas a pessoa ela vai enxergar como recompensa, como oportunidade para ela ganhar mais. Uma frustração vai gerar um problema. Então, com problema e oportunidade, gera decisão. Então, dessa decisão, eu tomo, se eu vou me decidir e vou executar para atingir meus objetivos. Seja resolver problema, seja aproveitar uma oportunidade. Então, decisões são escolhas que procuram resolver problemas e aproveitar as oportunidades. Então, a gente resolve os problemas e aproveita as oportunidades. Nesse próximo slide, nós temos outra forma. O processo decisório é a sequência de etapas que vai desde a identificação da situação até a escolha e colocação em prática da ação ou solução. Então, primeira coisa, problema ou oportunidade. Eu vou identifiquei um problema, identifiquei a oportunidade. O que eu faço agora? Diagnóstico. Vou olhar a situação, vou olhar
O que eu posso fazer? Como resolver esse problema? Como aproveitar essa oportunidade? Fiz um diagnóstico. Anotei todas as possibilidades. Agora, alternativas. Qual dessas é melhor? Qual caminho é melhor para essa oportunidade? Qual o caminho mais rápido para resolver esse problema? Com menos custo? Qual o caminho melhor? Eu começo a analisar as alternativas. Depois que eu analisei as alternativas, decisão. Então, eu decido o que eu vou fazer. Não, eu quero seguir esse caminho. Decidiu? Parte para ação. Isso aí é um ciclo. Então, sempre identificando problemas ou oportunidades, realizando diagnóstico, as alternativas possíveis, toma a decisão e parte para a ação. Esse é o processo decisório, é assim que ele funciona, com essas 4 etapas. Então, o processo decisório, esse quadro aqui, então, ele é do processo decisório, ou processo de resolução de problemas. Então, toda vez que você tem um problema, ou tem uma chance de oportunidade, você faz isso. Analisa o que você tem. Opa, meu carro está fazendo um barulho estranho, você identificou que tem um problema. Vamos fazer o diagnóstico, onde está o barulho? Alternativa, o barulho está no motor, está no escapamento. Qual a alternativa? Escapamento está furado, escapamento entupiu, não sei. Alternativa, não, analisou bem, eu acredito que vai ser escapamento furado. Parte para decisão. Acredito que é isso. Leva para a mecânica, eles confirmam. É claro que quem vai decidir tudo isso é o mecânico, não nós, né? Mas é só para a gente entender, para ilustrar bem como que funcionaria esse processo decisório. Tipos de decisões. Então, os problemas e situações variam muito em termos de natureza, urgência, impacto sobre a organização e outros fatores. As decisões podem ser classificadas de diferentes maneiras. Então, existem vários tipos de tomadas de decisões, porque existem várias situações que influenciam. Por exemplo, a natureza de um problema, a urgência de se resolver aquele problema ou de se aproveitar aquela oportunidade, o impacto que esse problema vai ter na minha organização, entre outros fatores. Então, aqui a gente tem alguns listados, tipos de decisões. Então, nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos aqui, então, esse quadro, principais tipos de decisões. Depois eu vou estar falando uma por uma. Então, nós temos decisões programadas, que aplicam-se a problemas repetitivos. As não programadas aplicam-se a problemas que não são familiares. Decisões estratégicas, que escolhem objetivos para a organização. Administrativas, colocam decisões estratégicas em prática. Operacionais, definem meios e recursos. Individuais, são tomadas unilateralmente. Coletivas, são tomadas em grupos. Satisfatórias, qualquer alternativa serve. Maximizada, procura o melhor resultado possível. E otimizadas, equilibram vantagens e desvantagens de diversas alternativas. Então, esses aqui são alguns tipos de tomadas de decisões, formas. Então, a gente vai ver agora cada um individualmente. Decisões programadas, o que seria isso? Lidar com a manutenção de uma máquina e equipamento, por exemplo, variações nos processos produtivos, lidar com solicitação de crédito, atender acidentes, elaborar programas de produção. Então, são decisões que já estão no decorrer do dia, já está no decorrer do dia a dia da empresa. Então, aquilo ali para elas já é normal acontecer. Por exemplo, um tipo de decisão em relação à troca de óleo dos veículos. Troca de óleo não, abastecimento. Todo mundo que dirige o veículo da empresa tem uma requisição. Eles podem assinar a requisição. Então, quem entrou no carro já está chegando na reserva, a pessoa já tem o poder de ir lá no posto e abastecer e encher o tanque novamente. Isso aí, então, já é uma decisão que você não precisa ligar para o seu chefe, a gasolina está chegando na reserva, o que eu faço? O funcionário já tem esse poder. Então, muitas empresas funcionam assim. Tipo, onde eu trabalho é assim, quem dirige, se o carro já está chegando na reserva, já vai lá e abastece. Não precisa de uma pessoa específica, não precisa pedir autorização para o dono da empresa para abastecer o seu veículo. Então, é uma decisão já programada. Está chegando na reserva, você já tem
autonomia para ir lá e abastecer. Então são coisas do dia a dia, manutenção de máquina. Você não precisa ligar para o chefe, o cara está precisando da manutenção. Já pode fazer, tem que fazer, não tem? Então faça. Então, decisões programadas é aquele tipo, seja para problema ou para oportunidade. Por exemplo, eu sou vendedor e o vendedor ele já tem uma decisão programada. Até 15% de desconto, por exemplo, ele tem autonomia para dar. Isso já é programado. Agora, o não programado é quando a pessoa insiste muito. Não, eu não quero 15%, eu quero 30%. Aí já sai do controle dele. Aí ele precisa conversar com o gerente para ver se o gerente autoriza naquele caso, liberar um desconto maior. Então, decisões, seja para problemas, para soluções, para oportunidades, as programadas já é coisas do dia a dia, corriqueiras. Você não precisa mais ficar, você já tem mais autonomia para fazer, ela já está programada. Aconteceu isso, vai lá e resolve. A luz aqui sempre ela cai, é só ir lá e ligar a caixa. Isso aí, então já é um problema que qualquer um, caiu energia, vai lá e verifica a caixa e liga. Qualquer um tem autonomia para fazer isso, então isso é uma decisão programada. A não programada é aquela que você não tem o controle, sai do seu controle. Como eu falei, eu tenho autonomia para dar 15% de desconto, mas o cliente está batendo o pé e quer 30%, vai pagar à vista, não sei o que, é o último do estoque, mas eu não tenho autonomia, não tá no meu programa, então eu preciso partir para o gerente. É outro tipo de decisão que eu vou ter que tomar, porque não é algo corriqueiro do meu dia a dia. Então, outros tipos de decisão, chegada de um concorrente mais competitivo. Então, às vezes você está ali numa boa, você vende bem, você é o melhor da cidade, todo mundo compra, por exemplo, peça de carro. Todo mundo vai naquela empresa ali. Porque ele tem muitas peças, vende bem, trata todo mundo bem. Mas, de repente, chega um concorrente muito competitivo. Por exemplo, Cristalina. Quando veio a Castrilon para cá, a maioria das empresas que vende peças de carro teve assim, uma grande perda de clientes, porque não conseguem competir com ele. O preço deles é muito em conta. Para o cliente é muito bom comprar com eles. Por exemplo, a Comando Autopeças em Brasília, a mesma coisa. A maioria das pessoas recomenda, precisa comprar a peça. Vai na Comando, vai na Comando. Então, se essa empresa Comando vem para Cristalina, ela falha as autopeças de Cristalina, porque ela é muito competitiva. E isso é algo que ninguém espera. Sim, a gente sabe, um dia pode acontecer, mas todo mundo fica na sua. Tá bom para todo mundo, vai ficar por assim, mas vai chegar um dia e a Comando vai vir para Cristalina. E muita gente vai ser pega de surpresa. Então isso aí, você vai ter que tomar uma decisão. E aí o que você vai fazer? Como que você vai trabalhar os seus preços? Vai mandar a gente embora? Vai fechar as portas? O que você vai fazer? Então, chegada de um concorrente, esgotamento de uma fonte de matéria-prima. Por exemplo, já falei para vocês nas últimas aulas aí, a fábrica da Samsung, assim que começou a quarentena, ela fechou as portas. Em menos de 15 dias ela fechou as portas. Por quê? Porque as peças que usa para montar os celulares da Samsung vêm da China. E a gente cortou o relacionamento com a China nesse momento de coronavírus. A gente não estava recebendo os produtos deles. Então deu aquela barrada para evitar contaminação. Então, resumindo, esgotou matéria-prima para se fazer celular. E agora? Você pega fábrica de carro, deu uma reduzida, não tem peça. Fábrica de moto, não tem peça. Várias coisas não estão tendo peça. Então fica complicado. Por exemplo, eu trabalho com soja, mas esse ano deu perda na soja, choveu demais ou não choveu nada e a soja não produziu. Faltou matéria-prima. Agora, como que eu vou fazer ração? Como que eu vou fazer óleo para dentro das nossas casas? Faltou matéria-prima, então eu preciso tomar uma decisão. Isso não estava no meu programa. Quebra ou perda de um equipamento difícil de recuperar, de peças difíceis de reposição, comercialização de grande quantidade de um produto com uma peça defeituosa. Então, são decisões assim que não está no nosso dia a dia. É algo que acontece assim, vamos supor, uma vez por ano, a cada 6 meses, a cada 10 anos. Então, acontece algo inesperado. A gente precisa saber como lidar. Temos decisões estratégicas.
Então, a decisão estratégica, definição dos produtos e serviços a serem oferecidos pela organização. Então, a diretoria que vai tomar as decisões estratégicas. Definição dos produtos e serviços a serem oferecidos, é ela que vai decidir. Não, eu quero agora, a Coca-Cola agora vai produzir um refrigerante de melancia. Quem vai decidir isso aí é a diretoria. Definição de negócio, missão da empresa, escolha de um mercado em que atuar. Por exemplo, agora eu quero atuar na venda de suco de melancia. Vou ser concorrente de outra empresa. Decisões sobre investimento, procura de fontes de financiamento. Então, são as decisões importantes na parte da empresa. Quem toma as decisões? A diretoria. Temos as decisões táticas, que são os gerentes. Então, seleção e implantação de estrutura organizacional. Eles que vão, então, decidir a seleção, a implantação da estrutura organizacional, quem vai trabalhar onde, distribuição de cargos, definição do fluxo de informações dentro de uma unidade, delegação de autoridade a grupos autogeridos, seleção, aquisição e organização de meios físicos, como instalações, funcionários, máquinas, equipamentos. Isso aqui não cabe a diretoria ficar decidindo. Ah, quanto que fulano ganha? Ah, fulano não está satisfeito com o negócio. A diretoria não quer saber disso. A diretoria quer estratégia, vender o seu produto, receber dinheiro. Quem decide qual funcionário vai trabalhar onde, se compra uma máquina nova ou não, conserto de máquina, manutenção, são os gerentes. No caso, uma compra de uma máquina, por exemplo, uma máquina sofisticada, uma nova tecnologia, é claro que quem vai decidir é a diretoria. Mas, por exemplo, a máquina do dia a dia, por exemplo, numa empresa de borracharia, quebrou a máquina que faz o remendo dos pneus. Você não precisa pedir autorização para o chefe, lá o gerente tem autonomia para isso, para resolver esse problema. Então, tem algumas coisas do maquinário que o gerente resolve. Outras, por exemplo, não, vamos comprar máquina de recapar porque vai dar muito dinheiro. Quem tem que decidir isso é a diretoria. E os operacionais? Então, definição do trabalho necessário para realizar uma tarefa, definição dos prazos para a realização dessa tarefa, distribuição da tarefa entre os membros de uma equipe, elaboração de relatórios sobre o andamento da tarefa. Então, isso aqui também, dentro do operacional, também tem gerentes ou supervisores para estar alinhando isso aqui, para estar fazendo com que seja cumprido isso, para tomar essas decisões. Como vai fazer o trabalho, como que deve ser feito, em qual tempo, tudo anotado, relatado. Todos, nesse quadro aqui, veja bem, acompanhe aqui. Então aqui, alta administração, média gerência e grupo de trabalho. Então, a alta administração, o foco dela, decisões estratégicas. Mas ela também tem, aí, sobre as decisões estratégicas, a média gerência também tem um pouco de poder nelas. E os grupos de trabalho também têm um pouquinho de decisões. Por que funciona dessa forma aqui? Então, cada um aqui, ó, desses grupos tem uma parcela de decisão. A decisão maior é da alta administração. A média gerência, como eu falei, ele vai sugerir uma máquina nova, ele vai sugerir ideias, vai participar também das estratégias. E lá no grupo de trabalho, são eles que são mão de obras. É eles que trabalham. Eles podem, então, sugerir algo novo. Então, né, eles não vão tomar decisão e vão implantar, eles vão dar sugestões. Decisões administrativas, a alta administração tem uma parcela muito maior. A gerência ainda continua com parcela grande também. E o grupo de trabalho também participa das decisões. E nas decisões operacionais, a alta administração ela influencia muito pouco. Não é assim, vamos dizer assim, do interesse dela. O interesse dela, o foco dela é decisões administrativas e estratégicas. Decisões operacionais, ela tem que estar por dentro do que está acontecendo. Mas ela não vai ficar ali, por exemplo, eu quero que você manda fulano embora, eu quero que você contrata. Ela não está preocupada com quem que você está contratando. Quem tem que se preocupar com as contratações é a média gerência. Quem tem que preocupar em mandar embora é a média gerência. Mas quem que vai dar todas as informações são os grupos de trabalho. Nesses grupos de trabalho vai ter supervisores que vão falar, por exemplo, olha, eu quero que você mande o Patrick embora porque não está dando certo. A média gerência vai agir.
Agora, se for algo muito grande, olha, quebrou uma das máquinas principais aqui. Essa decisão vai passar para o médico de gerência, que vai comunicar à alta administração, porque é algo muito importante. Então, todos eles têm participação. Seja assim, aqui a gente consegue ver o que é mínimo e o que é máximo. Então, os grupos de trabalho, decisões máximas dele, no operacional. E o resto é tudo mínimo. O médio tem um pouquinho de decisão em cada um. E a auto-administração, principalmente em estratégia administrativa, operacional, menorzinho. Então aqui nós temos decisões individuais e coletivas. Individuais se formam grupos unilaterais. Então a gente pode formar, tipo, por exemplo, eu vou me separar, cada um vai ter sua ideia ali, depois eles se juntam. Separa, por exemplo, dois grupos. Cada um vai ter tipo, um tipo de estratégia, vai pensar em algo. Eu penso em algo, depois eles ali formam. Por exemplo, pega a melhor ideia ali e leva para a gerência. Por exemplo, eu dou uma ideia, cada um dá uma ideia, se escuta as ideias, por isso que se forma grupo, para se escutar a ideia e depois tomar a melhor decisão. A decisão coletiva, ela já é um pouco diferente, porque se forma grupos também separados, só que ali se debate em grupo, é diferente. Vamos aqui para a gente entender, assim, a diferença parece semelhante, mas tem uma diferença. No individual, por exemplo, eu vou escrever no papel o que eu penso, a minha opinião. E a gente depois vai pegar todas as opiniões e vai pegar a melhor decisão. No coletivo, nós vamos pegar um grupo de 5 pessoas e eles vão debater entre si para sair uma opinião por grupo. Deu para entender que tem um pouco de diferença? No individual, assim, você vai se reunir em grupo também, mas a decisão ela vai partir de cada um. Cada um vai escrever o que pensa. Por exemplo, eu já participei de um teste assim. Na minha empresa, a gente ia mudar o escritório, fazer um layout diferente, e o patrão pediu, cada um faça um desenho do jeito que acha que fica legal no novo escritório. Cada um foi lá e fez, entregou para ele e decidiu. Foi uma decisão individual de cada um. A coletiva seria cada um se junta o grupo, um vai desenhando e os outros vão dando palpite. Faz assim, coloca assim, põe um quarto aqui, põe uma sala maior, põe um sofá, uma televisão, e assim vai. Então é bem tranquilo, individual. Parte da minha ideia individual, sozinho, e o coletivo parte de um grupo, que vai debater entre si. Então, no individual, cada um vai dar a sua opinião. No grupo, muitas vezes a gente sabe, num grupo de 5 pessoas, às vezes 3 falam, 3 dão opinião, 2 dão opinião. Não é todos que dão opinião. No individual, todos vão dar a sua opinião. A diferença está aí. Decisões satisfatórias. Então, a pessoa que está resolvendo o problema, em certos casos, aceita a primeira solução que aparece, porque atende a certo objetivo ou critério. Então, a gente está com pressa, eu tenho um prazo para cumprir. O que é que a gente faz para resolver tal problema? Eu tenho 2 horas para resolver isso aí. A primeira solução que aparece, a gente resolve. É a famosa fazer uma gambiarra. Por exemplo, algo ali estragou. Por exemplo, a garrafa de café estragou. Você tem um Durepox ali guardado no seu armário, ou você vai lá, solda ali rapidinho, faz a solda, cola ela rapidinho, até você poder, por exemplo, daqui 1 dia ou 2, ir no mercado comprar uma garrafa nova. Ou ficar com ela aí por mais 1 ano, porque a solda aguenta. Mas assim, seria aquela gambiarra. A primeira coisa que aparecia uma solução, arrumou, vambora. Mesma coisa, às vezes, pneu furou e você tá quase chegando no lugar ali, você pega, dá uma enchida nele ali só para acabar de chegar, principalmente bicicleta, às vezes não fazia isso, não tinha dinheiro para remendar o pneu. Então você ia ali, enchia, ia para a escola, voltava, no dia ia na oficina de novo, enchia, ia para a escola, voltava, porque era aquele furinho pequenininho que demorava o dia inteiro para esvaziar. Então você todo dia na oficina dava enchida em vez de remendar. Mas o que você fazia?
Você pegava a primeira ideia, então vamos mexer o pneu, resolve, vamos para a escola, depois a gente remenda esse pneu. Não dá tempo de remendar agora. Então só enche, depois a gente remenda. Então seria isso aí. Decisões maximizadas. A decisão que procura o melhor resultado possível, ao custo mais baixo. Então essa aqui é mais demorada. Ela não aceita a primeira decisão que vier. Eles aceitam a de custo mais baixo e a de melhor resultado possível. Então esse aqui é o melhor tipo de decisão que tem. Mas isso aqui vai demorar tempo. Vai levar tempo para resolver isso aqui. Então, às vezes, não dá tempo. Se for urgente, você vai na satisfatória. Se tem tempo, você vai na maximizada. Otimizada é uma solução média, que atende o número de critérios objetivos. Então, por exemplo, não é o ideal, mas dá para segurar pelo menos por um ano? Dá. Quantas vezes a gente toma decisões médias? Por exemplo, tem decisões que são importantes, tem decisões que a gente não tem tempo de pensar, a gente faz, a primeira que vem a gente faz, e tem decisões que é média, a gente faz, é o famoso vai empurrando com a barriga, vamos fazendo assim, até que depois a gente muda pro maximizado. Vamos indo assim na otimizada por enquanto, empurrando com a barriga, até que a gente tenha a oportunidade de maximizar essa decisão. Aqui, vou passar para vocês agora um pouco desse vídeo. Isso aqui é um trecho de um filme. Como a gente está falando muito de decisão, chama 12 Homens e uma Sentença. Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, assista. Baixa ele na internet, assiste ele em algum aplicativo. Tem duas versões desse filme. Tem essa aqui que eu vou passar um pedaço para vocês, que ela é em preto e branco, foi a primeira, mas recentemente lançaram uma nova. Eu assisti, foi a versão nova, que é a mesma coisa, só muda os personagens e é muito boa. Então aqui eles são jurados, tem um julgamento, um rapaz está sendo acusado de ter matado o seu próprio pai e tudo indica que foi ele. Eles brigavam muito e tudo indica que foi eles. Só que os jurados são 12 pessoas. Os 12 têm que votar ou que ele é inocente ou que ele é culpado. Então, aqui que está o processo decisório. Porque 11 pessoas votaram que ele era culpado. Só um votou que ele era inocente. Então, o filme todo se trata disso. Os 11 tentando convencer um de que ele é culpado. E esse um começa a convencer de um por um que ele é inocente. Então é algo muito fantástico. E eu quero, se a gente tiver a oportunidade, eu passo ele também em sala de aula. E eu quero que vocês acompanhem esse vídeo aqui só para a gente agregar mais valor à aula de hoje. All right, let's hear from somebody. Well, if you want me to tell you how I feel about it, it's all right with me. Boy, I don't care what you do. All right, I don't have anything brilliant. I only know as much as you do. According to testimony, the boy looks guilty. Maybe he is. I sat there in court for 6 days listening while the evidence built up. Everybody sounded so positive. You know, I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive. There are a lot of questions I'd have liked to ask. I don't know, maybe they wouldn't have meant anything, but I began to get the feeling that the defense counsel wasn't conducting a thorough enough cross-examination. I mean, he let too many things go by, little things that... What little things? Listen, when these fellows don't ask questions, it's because they know the answers already and they figure they'll be hurt. Maybe it's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible. You sound like you met my brother-in-law once. I kept putting myself in the kid's place. I'd have asked for another lawyer, I think. I mean, if I was on trial for my life, I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to. Look, there was one alleged eyewitness to this killing. Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out afterwards, and there was a lot of circumstantial evidence. But actually, those two witnesses were the entire case for the prosecution. Supposing they're wrong. What do you mean, supposing they're wrong? What's the point of having witnesses at all? Could they be wrong? What are you trying to say? Those people sat on the stand under oath. They're only people. People make mistakes. Could they be wrong? Well, no, I don't think so. You know so. Oh, come on, nobody can know a thing like that. This isn't an exact science. That's right, it isn't.
Okay, let's get to the point. What about the switch knife they found in the old man's chest? Wait a minute. There's some people who haven't talked yet. Shouldn't we go in order? They'll get a chance to talk. Just be quiet a second, will you? What about the knife this fine, upright boy admitted buying the night of the killing? Let's talk about it. All right, let's talk about it. Let's get it in here and look at it. I'd like to see it again, Mr. Foreman. We all saw what it looks like. Why do we have to see it again? The gentleman has a right to see exhibits and evidence. Say, could you bring us the knife? Knife? Yeah, thank you. The knife and the way it was bought is pretty strong evidence, don't you think? I do. Good. Now, suppose we take these facts one at a time. One, the boy admitted going out of the house at 8 o'clock on the night of the murder after being slapped several times by his father. No, he didn't say slapped. He said punched. There's a difference between a slap and a punch. After being hit several times by his father. Two, he went directly to a neighborhood junk shop where he bought one of those... switch knives. Switchblade knives. This wasn't what you'd call an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade. The storekeeper who sold it to him said it was the only one of its kind he had ever had in stock. Three, he met some friends of his in front of a tavern about 8:45. Am I right so far? Yes, you are. You bet he is. He talked with his friends for about an hour, leaving them at 9:45. During this time, they saw the switch knife. Four, they identified the death weapon in court as that very same knife. Five, he arrived home at about 10 o'clock. Now, this is where the stories offered by the state and the boy begin to diverge slightly. He claims that he went to a movie at about 11:30, returning home at 3:10 to find his father dead and himself arrested. He also claims the two detectives arrested him and threw him down a half a flight of stairs. Now, what happened to the switch knife? He claims that it fell through a hole in his pocket on the way to the movie sometime between 11:30 and 3:10, and that he never saw it again. Now, there is the tale, gentlemen. I think it's quite clear that the boy never went to the movies that night. No one in the house saw him go out at 11:30. No one at the theater identified him. He couldn't even remember the names of the pictures he saw. What actually happened is this. The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death, and left the house at 10 minutes after 12. He even remembered to wipe the knife clean of fingerprints. Now, are you trying to tell me that this knife really fell through a hole in the boy's pocket? Someone picked it up off the street, went to the boy's house, and stabbed his father with it just to test its sharpness? No, I'm just saying it's possible the boy lost his knife and that somebody else stabbed his father with a similar knife. It's just possible. Take a look at this knife. It's a very unusual knife. I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy. Aren't you asking us to accept a pretty incredible coincidence? I'm just saying a coincidence is possible. And I say it's not possible. Where did that come from? It's the same knife. Think you're doing? Where did you get it? I went out walking for a couple of hours last night. I walked through the boy's neighborhood. I bought that in a little pawn shop just 2 blocks from the boy's house. It cost $6. It's against the law to buy or sell switchblade knives. That's right, I broke the law. Listen, you pulled a real bright trick. Now, supposing you tell me what it proves. Maybe there are 10 knives like that, so what? Maybe there are. Well, what does it mean? You found another knife like it. What's that, the discovery of the age or something? You mean you're asking us to believe that somebody else did the stabbing with exactly the same kind of knife? The odds are 1,000,000 to 1. It's possible. But not very probable. Okay, fellas, let's take our seats. There's no point standing around all over the place. You know, it's interesting that he'd find a knife exactly like the one the boy bought. What's interesting about it? Interesting. I don't know. I just thought it was interesting. There are still 11 of us here who think he's guilty. Right. What do you think you're going to accomplish? You're not going to change anybody's mind. So if you want to be stubborn and hang this jury, go ahead. The kid will be tried again and found guilty as sure as he's born. Probably right. So what are you going to do? You know, we can be here all night. It's only one night. A boy may die. Well, why don't we just set up house here, huh? Someone send for Potsy the policeman to get a pinochle duck, and we'll just sweat the whole thing out, right? I don't think he ought to joke about it. What do you want me to do? Oh, listen, I don't see what all this stuff about the knife has got to do with anything. Somebody saw the kid stab his father. What more do we need? You guys can talk the ears right off my head. You know what I mean? I got 3 garages of mine going to pot while you're talking.
So let's get down and get out of here. The night was very important to the district attorney. He spent a whole day. He's a 15th assistant or something. What does he know about it? Hey, let's hold it down. These side arguments are only slowing us up. Então, só um minuto. Aí. Então o vídeo é esse aí. É um trecho de das discussões deles. Eles têm várias discussões nesse sentido. E daí vocês percebem a importância da tomada de decisão correta. Assim, eu não vou contar o final do filme, não vou ter, assim, eu só vou dizer que é um filme que vale muito a pena assistir. E por aí vocês já viram. Por exemplo, eu trouxe já o lance da faca, que era algo incomum, mas eles provaram que muitas outras pessoas poderiam ter a mesma faca. Então poderia ser outra pessoa ter assassinado o pai do rapaz, mas tudo está contra ele. E assim, é muito fácil, muito cômodo ele simplesmente acusar o rapaz igual eles estavam fazendo. Só que um teve a consciência e agora é a luta desse 1 contra 11. Então o filme vale muito a pena assistir e nos ajuda muito nessa tomada de decisão, que nem tudo é o que parece. A gente precisa realmente refletir muito bem antes de fazer qualquer coisa. Então essa nossa primeira aula, a primeira parte se encerra aqui e nos vemos na segunda parte. Até mais.